Tem o chat, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, durante a fala eu vou ficar com os microfones fechados. Deixa eu ver, tem algum aberto aqui ainda. Eu vou ficar com os microfones fechados para a gente fazer a nossa fala, né? Mas daqui um pouquinho mais, no meio do caminho aí eu vou abrir para alguma pergunta, né? Mas de qualquer forma e a qualquer tempo, aqui no chat dá para ir escrevendo, se tem algum comentário, alguma pergunta. Eu gostaria muito de ver e sentir essa interação de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, a Cristina do Rosário está batendo uma palminha aí. Eu é que estou feliz de você estar aí. Então, pessoal, parabéns. Parabéns por vocês, para vocês que estão aqui, que decidiram estar aqui. Hoje nós estamos iniciando esse trabalho de compartilhar histórias, compartilhar momentos, compartilhar desafios. Eu, durante muitos anos da minha vida, né, eu trilhei um caminho bastante árduo, com muitos desafios, mas eu enfrentei um a um desses desafios, e hoje eu estou aqui, então, para iniciar essa caminhada de compartilhamento. Na verdade, eu já venho há muito tempo, né, compartilhando algumas coisas, atendendo meus clientes nos processos de mentoria, e tenho transformado algumas vidas se transformaram, né, durante esse processo. Mas sempre que eu estava fazendo um processo, ou sempre que as pessoas terminavam esse processo, elas diziam: e agora, Magna? E agora, Magna? Eu não vivo mais sem você. E eu amava ouvir isso, né? Eu estou vendo aqui a Camila, a Caldarte, a Vanessa, que quando terminaram o processo, e agora, Magna, né? E eu me sinto como se eu adotasse essas pessoas para mim. Porque quando as pessoas chegam para um processo de mentoria, de transformação, quando as pessoas chegam para esse processo, normalmente as pessoas têm algumas fraturas emocionais, alguns sentimentos tóxicos, alguns vícios emocionais, e eu então adoto essa pessoa com seus transtornos, com seus problemas, né, com seus desafios. E durante o processo, essas pessoas são transformadas. E depois de transformadas, eu adoto outra vez a nova pessoa. Então, para cada cliente que eu tenho, eu adoto duas pessoas, né? Aquela que chegou até mim toda fraturada, toda cheia de desafios, e eu acolho, eu ouço e eu desafio a fazer toda a mudança. E depois eu adoto a nova pessoa, né? Olha a Vanessa linda aí. Tudo bem, Vanessa? E a Vanessa também, né? Foi uma das pessoas que dizia: e agora, Magna, terminou, e agora o que eu faço, né? Eu digo: calma, que eu estou preparando uma coisa maravilhosa, eu estou preparando esse acompanhamento aí por um longo tempo. Então, hoje eu estou aqui para trazer um pouco de conteúdo, para compartilhar um pouco dessa história, conforme eu prometi para vocês. Eu vou compartilhar um pouco da minha história, muito brevemente, e depois nós vamos trabalhar, vou trazer um pouco de conteúdo aí, para que nós possamos já, hoje, nesse nosso primeiro encontro, trazer alguma transformação, trazer já uma possibilidade de já iniciar uma mudança na nossa vida, né? Então, olha só, eu quero, depois de parabenizar vocês, né, depois de fazer essa recepção, dizer que agora nos próximos 60 minutos nós vamos falar muito sobre transformação. Nós vamos falar sobre mudança, sobre transformação. E conforme eu prometi, eu vou contar brevemente a minha história, essa história de pessoa perdida que eu fui durante muitos anos, né? Mas eu também vou trazer como eu me encontrei e como eu me transformei. E de como você também pode fazer essa transformação na sua vida. Porque se alguém pôde, você também pode, não é mesmo? E o que eu separei para vocês hoje, o conteúdo que eu separei para vocês hoje, é um conteúdo incrível.
Esse conteúdo que eu estou trazendo, eu pesquisei na minha primeira pós-graduação, quando eu estudei o desenvolvimento infantil. Depois eu compreendi isso com mais profundidade quando, então, eu fiz o mestrado, mas eu só pude entender as relações dessa teoria com os nossos comportamentos foi quando eu mergulhei no estudo das neurociências, da programação neurolinguística, da psicologia positiva. Então foi aí que eu consegui compreender as relações do quanto essas coisas, esses fatos da nossa infância afetam e comprometem a nossa vida adulta, os nossos resultados na fase adulta, né? E lá no final, obviamente, eu vou revelar alguns segredos, eu vou trazer alguns segredos que fizeram toda a diferença na minha vida e que me fizeram virar a chave de uma vez por todas. E eu vou também entregar uma ferramenta simples. Tem alguém com o microfone aberto aqui, deixa eu ver quem é. A Maria Eugênia. Maria Eugênia, eu vou fechar o teu microfone aí para que a gente possa, porque senão o som ele fica atrapalhando aqui. Depois eu vou abrir e aí todo mundo vai poder participar, enfim. Tudo bem para vocês assim? Então, olha só, antes de eu iniciar, eu quero deixar bem claro que eu quero estar aqui com as melhores. Talvez você vai dizer, nossa, como a Magna é antipática, né? Como ela é horrível, ela estar dizendo isso. Mas eu já, de antemão, eu quero pedir desculpas. Nesse nosso encontrão, nesse nosso encontro de hoje, só é bem-vinda quem está realmente disposta a pegar esse conteúdo e colocar em prática. Se você é daquelas pessoas assim que critica tudo, que reclama de tudo, que justifica tudo, aquela pessoa que eu chamo de criqueleza, sabe? A realeza das cricas, né? A realeza das cricas. Aquela pessoa que vê problema em tudo, que... Enfim, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que diz, isso aí que ela está falando eu já sabia. Ou então diz, mas isso aí é óbvio. Ou então diz, falar é fácil, quero ver, ela vem viver aqui na minha casa, com o meu problema, com o meu marido, com o meu filho, com a minha sogra. Então, essas são as criquelezas, né? Elas não interessam. Eu quero comigo as melhores, aquelas pessoas que realmente estão dispostas a pegar esse conteúdo e se transformar numa magnética. Nossa, que negócio isso de magnético. Acho que é de Magna, né? Eu acho que magnética é de Magna. Eu acho que eu quero aquelas que são magnéticas. Aquelas que magnetizam. Aquelas que atraem. Aquelas que conseguem conectar, que somam, que energizam. Sabe aquelas que trazem soluções no lugar do problema? Essas que eu quero comigo. E a essas eu vou denominar de magnéticas. Gostei desse nome. Magnética vem de Magna, eu acho que eu vou adotar isso. Então, magnéticas, eu quero as magnéticas, né? As criquelezas não nos interessam, né? Não fazem sentido nenhum estar aqui. Então, fica tranquila se você achar que, porque não sei o quê, não se sinta obrigada a estar aqui. Mas se você realmente quer fazer essa transformação, se você realmente quer mudar a sua vida, esse é o lugar, esse é o momento. Pega esse conteúdo que eu vou trazer para você, aplica na sua vida e vai viver mais leve, mais feliz, mais segura, muito mais tranquila, vai viver em paz, tá bom? E esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é um conteúdo que tem muito valor, é um conteúdo valiosíssimo. Eu poderia até estar vendendo, né? Eu poderia estar vendendo esse conteúdo, mas eu estou aqui hoje compartilhando gratuitamente. Então, mulher, pega esse conteúdo, pega isso e aproveita. Voa, porque você merece. Você merece voar. Eu vou tomar um golinho de água agora, sabe por quê? Porque, conforme eu prometi, eu vou trazer a minha longa história de vida em poucas palavras, né? Porque também ninguém merece, né? Em outro momento eu vou gravar toda a minha história e quem tiver interesse nela vai poder assistir. Mas bem rapidinho, assim, ó. Eu tive uma vida de muitos desafios. Lá na minha infância, eu fui muito pobre. Nós éramos muito pobres.
pouca comida, pouca roupa. Eu dormia numa cama de casal com a minha irmã. E o melhor de tudo, eu mijava na cama, até lá pelos 7 anos, né? Então, de manhã cedo, lá ia minha mãe botar colchão no sol, secar minha irmã, dar banho, enfim. Até lá pelos 7 anos eu fiz essa proeza na minha vida. Claro, hoje eu entendo porque, enquanto criança, eu fazia isso. Mas eu só entendi isso agora, depois de adulta, né? E então essa foi assim, esses primeiros 6, 7 anos da minha vida, né? E nesse período, a minha irmã cuidava de mim. A minha irmã mais velha, que talvez esteja aqui, né? Eu não consegui identificar se ela está. Ela me cuidava e ela odiava me cuidar, porque ela queria brincar com as amigas dela. E por querer brincar, ela não poderia brincar porque ela estava comigo o tempo todo. E ela me chamava de adotada. Ela me dizia, adotada, vem cá, adotada. Para poder me ofender, porque eu era um estorvo, um incômodo na vida dela, né? Mas quando eu descobri que eu era filha legítima, lá com 7, 8 anos, eu fiquei muito feliz. E aos 11 anos eu fui morar com uma vizinha da mãe para ser companhia dela, porque ela tinha casado, tinha muitos homens lá. E eu vou ter que fechar o microfone de mais alguém aqui. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Mais alguém aqui. Aí, acho que fechamos de todos, né? Então, olha só. Nesse período, eu fui morar com uma vizinha, uma amiga da minha mãe, que se casou e foi morar com o sogro e todos os irmãos do marido dela, enfim. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele bando de homens sentado ao redor da mesa, jantando, me olhando com aqueles olhos imensos. E eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito, até ela me devolver para minha mãe no dia seguinte. Hoje eu entendo que eu poderia ter sido uma presa fácil para o abuso sexual, porque eram 11 homens naquela casa. E eu, uma criança, 11 anos, que estava lá, estaria lá para morar, para fazer companhia, enfim, para essa pessoa, né? Com tudo isso, com essa infância, com a minha irmã me chamando de adotada, querida, que eu já perdoei, né? Com essa situação de eu ter saído da minha casa, eu desenvolvi em mim uma necessidade muito grande de provar que eu deveria ser aceita, que eu precisava ser aceita. E eu comecei a tentar provar que eu era boa. E para isso, eu vi nos estudos uma forma de provar que eu era boa. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aqui? Deixa eu ver se eu consigo bloquear todo mundo aqui. A Ângela. Ângela, eu vou fechar teu microfone, tá bem? Aqui. Acho que agora foi todo mundo, né? Então, eu desenvolvi essa necessidade de provar que eu era boa. E como eu tenho um valor teórico alto, eu fui pela via dos estudos provar que eu era boa. Então, eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz MBA, eu fiz 10 pós-graduação, especialização, mestrado, e eu era muito perdida, porque eu fiz contabilidade, eu fiz gestão de projetos, eu fiz pedagogia, eu fiz mestrado na área das ciências humanas. Na verdade, verdadeira, bem lá no fundo, eu era uma ilustre perdida. Eu era uma ilustre perdida. E foi quando eu conheci a mim mesma, e foi quando eu fiz as pazes com a minha história, que eu me encontrei. E olha o que eu recebi de bônus. Eu recebi liberdade, segurança e paz para seguir. Então, muitas vezes as pessoas dizem, quer transformar a sua vida, então fica rico. Não é uma questão de ficar rico, é uma questão de se encontrar. É uma questão de você encontrar a paz, de você encontrar a segurança para viver. Porque eu vejo muitas pessoas inseguras, muitas mulheres com medo, muitas mulheres presas, às vezes não presas fisicamente, mas presas nas suas crenças, presas nos seus problemas ou naquilo que elas acreditam. E eu encontrei, quando eu me encontrei, eu encontrei liberdade, segurança e a paz para poder seguir. E hoje eu uso a minha história e os meus desafios, a estrada que eu trilhei, as matas, as clareiras que eu abri nas matas, para ajudar outras mulheres a se encontrarem. Então, essa, em breves palavras, é a minha história.
E eu uso essa história, é essa história que eu estou trazendo para compartilhar e para que vocês possam viver também a sua história, para que vocês possam também se transformar. Então, olha só, mulheres, eu queria pedir que vocês ligassem as câmerazinhas aí para eu poder fazer uma fotinho de vocês. Está com os nomezinhos aí, quem puder ligar só a câmera, porque eu vou compartilhar minha tela agora e eu vou trazer esse conteúdo para vocês, mas eu queria fazer uma fotinho aqui, quem quiser aparecer na fotinho. Olha a Marina e a Gi, tá todo mundo lindo, né? Tá todo mundo lindo. Vamos fazer assim, né? Eu não vou conseguir colocar todo mundo aqui, mas a gente faz em 2 etapas, né? Tem outro bloco aqui, deixa eu ver, tem outra página de pessoas aqui. Aqui, mais uma aqui, todo mundo aparecendo. Vamos lá, vamos lá. Cami, você está fazendo uma fotinho aí também? Ok. Então, olha só, eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou trazer, então, um pouco desse conteúdo que eu separei, que eu preparei para vocês aqui hoje e para que a gente possa ter alguma compreensão. Tá bom? As perguntas todas vocês podem ir colocando aí no chat. E nós vamos falar então sobre o metamorfose, né? Sobre a metamorfose. E o título que eu trouxe hoje para vocês é Não Espere Milagres, Faça Acontecer. Mas antes disso, eu preciso explicar o que é esse tal de programa Metamorfose. E eu cheguei a escrever no papelzinho, eu vou ler aqui para vocês o que é metamorfose, né? É a história de uma lagarta que vivia perdida. Tudo começou quando ela ainda era um ovo. Pobreza, a irmã que a chamava de adotada, a mãe que cedeu ela para uma vizinha, e ela começou a entender que a sua folha era grande demais para ela. Então ela vagava de folha em folha, tentando se achar e tentando achar uma folha que coubesse no seu tamanho. Ela comia um pouco de cada folha, mas vivia indigesta. Sabe por quê? Porque algumas folhas até eram saudáveis, mas a maioria das folhas onde ela vagava eram tóxicas. E quando ela achou que ela ia morrer, sabe o que ela fez? Ela se recolheu no casulo, passou pela metamorfose, por uma grande transformação e saiu de lá voando. E ao sobrevoar o jardim, ela viu que as folhas nem eram tão grandes assim. Ela é que era pequena demais para as folhas. Ela é que rastejava nas suas folhas. E foi preciso voar. Foi preciso esse processo. Foi preciso entrar dentro desse casulo, passar por essa transformação para sair voando e poder compreender que a folha não é tão grande. O nosso problema não é tão grande como nós pensamos. Muitas vezes nós é que somos pequenas demais para o nosso problema. Muitas vezes nós é que somos pequenas demais para a nossa folha. Então, nós precisamos nos recolher, passar por esse processo de transformação e sobrevoar. E nesse sobrevoar nós vamos entender que a folha nem é tão grande assim. E sobrevoando, nós podemos sobrevoar em várias folhas. Em várias folhas. Na verdade, nós podemos sobrevoar o jardim inteiro. Mas para isso, nós precisamos entender que não existem milagres. Existem processos. E é preciso que você faça isso acontecer. Então vamos lá, vamos entender o que é esse processo de transformação. Mas aí, nós vamos falar em transformação se eu nem sei o que é a formação. E eu preciso formar para me transformar. Mas eu já estou formada. Eu já estou formada, então eu preciso me transformar, mas eu preciso compreender como eu me formei, em que momento eu me formei, de que forma eu me formei para eu poder me transformar.
Então, muito brevemente, quem já passou pelo processo completo comigo, claro, eu tenho pessoas aqui, muitas pessoas que estão aqui no nosso encontro hoje, já passaram por um processo completo de transformação, de forma individual, nos meus atendimentos individuais, nas minhas sessões, né? Então, já compreendem isso aqui. Mas eu vou trazer isso aqui para que seja um conhecimento geral aí de todas, né? Quando nós nascemos, desde que nós nascemos até lá por 12 ou 13 anos, o nosso cérebro não tem filtros. Então, todas as informações que acontecem, tudo que acontece ao nosso redor é informação. E essas informações vão entrando para dentro do nosso cérebro. Porque nesse primeiro momento da vida, nós estamos tentando entender, nós estamos tentando compreender o mundo. Tem alguém com o microfone aberto aí de novo, né? Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, por gentileza, fecha ele no cantinho esquerdo inferior, que aí não atrapalha, tá bom? Muito obrigada. Então, desde que nós nascemos até lá por 12 ou 13 anos, nós queremos compreender o mundo. E nós observamos o mundo. E aquilo que acontece ao nosso redor entra para nós pelo nosso sistema VAS, né? Visão, audição e sentimento, sensação. E nós vamos absorvendo o mundo. Então, a fala da mãe, a briga do pai, a briga com o coleguinha na escola, aquilo que a professora faz, aquilo que acontece na rua, na igreja, na escola, na família, tudo isso são informações. E essas informações, elas vão entrando para dentro da criança e algumas delas vão gerando sentimentos. E o sentimento é o responsável por produzir e instalar dentro do nosso cérebro os nossos programas mentais. Então, dependendo da forma como essas questões, essas situações todas foram estruturadas, elas vão entrando e instalando os nossos programas, os nossos medos, as nossas angústias, a nossa raiva, nosso ciúme, as nossas fraturas emocionais, os nossos sentimentos tóxicos, os nossos vícios, e tudo isso vai sendo instalado. E aí, quando eu passo desses 12 ou 13 anos, eu começo a viver a minha vida. E eu vou viver como a minha vida. Ela apagou o cara com 5 pontos. Pessoal, eu vou pedir para alguém aí que está com o microfone aberto, por gentileza, fechar. 5 antenas gigantes tem aquilo lá. Pessoal, quem está com o microfone aberto aí, por gentileza? Vamos ver aqui se eu identifico. Acho que não. Ah, Cristina do Rosário está com o microfone aberto aqui. Eu vou fechar aqui. Cristina, você tenta ficar com ele fechado por enquanto, tá bom? No teu ladinho esquerdo. Vamos ver, o da Carmen também está aberto. No ladinho esquerdo aí vocês conseguem fechar, eu não estou conseguindo fechar daqui, tá? Peço a gentileza e agradeço. Vamos voltar lá para compartilhamento da nossa tela, né? Uhum. Aqui. Voltamos. Então, olha só. De novo. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto que possa fechar, por gentileza? Eu não consigo mexer. Cristina do Rosário, você tem como fechar o seu microfone, por gentileza? Eu não consegui. Eu não estou conseguindo fechar o de todo mundo aqui. Cristina, você está me ouvindo? Cristina, eu vou pedir para você clicar do ladinho esquerdo da sua tela. Tem um botãozinho que você emudece o teu microfone. Eu vou pedir se você puder fazer isso, por gentileza.
Aí, acho que deu, né? Não emudeceu, não ficou invisível aqui para mim, mas agora silenciou. Então vamos voltar lá mais uma vez, né? Peço desculpas para vocês aí, mas são coisas que acontecem, né? Quando a gente está ao vivo e a cores, essas coisas acontecem. Então, olha só, aí nós formamos os nossos comportamentos todos, nós formamos os nossos comportamentos e nós começamos a viver a nossa vida. E aí nós vamos vivendo e tendo os nossos resultados. Alguns resultados positivos, alguns negativos, alguns não conseguem emprego, alguns não conseguem relacionamentos, alguns não conseguem uma vida digna, alguns não conseguem sobreviver, alguns não conseguem se relacionar uns com os outros, brigam com muita frequência. E eu não consigo. Esse não vai queimar isso aqui, né? Eu não consigo daqui. Pessoal, eu peço desculpas, eu tô com uma dificuldade aqui, eu não consigo falar com a Cristina do Rosário. Alguém tem... agora sim. Agora deu. Agora deu certo, eu consegui fechar o microfone dela. Então tá bom, obrigada, desculpa, Cristina, tá bom? Voltamos lá. E aí nós vamos nos comportando. O Freud, ele tem uma explicação muito importante desse período da nossa vida. Desse período da nossa vida. Então, às vezes, as pessoas dizem, sabe aquele negócio que nem Freud explica? Mas tem algumas coisas que Freud explica. E eu vou trazer aqui para vocês, por dois motivos, esse ponto de vista do Freud hoje. Primeiro, porque nós fomos formados também dentro desse modelo de comportamento. E depois, quem é mãe aqui também está formando os seus filhos, principalmente quem tem crianças pequenas, né? Então, olha só, o que o Freud fala? O Freud fala que do 0 até os 2 anos, nós vivemos a nossa fase oral. Nós compreendemos o mundo, nós começamos a tentar entender o mundo pela boca. É pela boca que entra o nosso alimento, é pela boca que nós temos a chupeta, né, que nos acalma, é pela boca que a criança fica segurando o dedo na boca, porque enquanto isso ela está com o dedo na boca, ela está sentindo o mundo e sentindo prazer. Então, o primeiro momento de prazer, a primeira relação da criança com o mundo é pela boca. E isso dura de 0 até mais ou menos 2 anos de idade. Depois, nós entramos numa outra fase, né? Que é a fase anal. Nessa fase, o Freud fala muito sobre o controle dos esfíncteres, né? É um momento em que a criança, ela está aprendendo a controlar os seus esfíncteres. E aí, é um momento crucial na nossa vida e na vida das nossas crianças. Por quê? Porque muitas vezes os adultos não sabem como lidar com as crianças nessa fase. E aí o que acontece? A criança faz aquele cocô que ela achou lindo, ela leva no piniquinho lá na sala para mostrar para a mãe, e a mãe diz, credo, que nojo, leva isso para lá. Então a criança fica tão confusa nesse controle dos seus músculos, né, anais, porque ela é aquilo que ela tem para dar ao mundo, é o primeiro presente dela para o mundo, mas aí ela fica sabendo que o que ela tem para dar é sujo, o que ela tem para dar é feio, é fedido, é horrível, não deve ser dado. Então a criança entra num processo de confusão mental muito grande. Por quê? Porque aquilo que ela tem para dar não é bonito. Aquilo que ela tem para dar não é agradável, é feio, é sujo. Então, às vezes, ela segura, e aí a mãe se obriga a comprar um laxante, um supositório, alguma coisa, porque a criança não faz cocô. Ou então a criança faz cocô o tempo todo para, digamos assim, agredir, para provocar, né? Porque se aquilo que ela tem para dar não é bom, então ela vai dar do mesmo jeito. Então é uma fase muito complexa e aqui se formam aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que têm mania de limpeza?
aquela pessoa que limpa, 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 e depois limpa, 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 limpa mais de uma vez, provavelmente essa pessoa teve problemas nessa fase. A passagem dela por esse período da vida foi muito conturbado, foi muito... às vezes ou a criança apanha demais, às vezes a criança faz cocô no chão e a mãe faz ela, sei lá, faz alguma malvadeza com a criança, enfim. E ela então desenvolve muitos dos transtornos da avareza, da mania de limpeza, são causados nesse período de vida da criança, né? E depois nós vamos para uma outra fase, que é a fase fálica, né? E essa eu considero uma das principais fases do desenvolvimento da criança. Uma das principais fases do desenvolvimento da criança. Por quê? Porque nesse momento é aquilo que o Freud fala de fase fálica, né? Do falo. Falo significa pênis, né? Então as crianças descobrem que tem pênis. Alguns têm pênis, outros não têm pênis. E o objeto da curiosidade das crianças é o pênis. Então eles começam a identificar que alguns têm, outros não têm. Alguns se sentem melhor porque têm, outros se sentem curiosas, as mulheres se sentem curiosas porque não têm. E nesse período da vida é que a criança começa a se identificar com o pai e com a mãe. É o momento em que ela vive o complexo de Édipo. Porque a criança começa a se identificar com um ou com o outro, e aí o outro que ela não se identifica representa um rival para ela. Então o menino, normalmente ele se apega à mãe, e o pai é o rival. E a menina se apega ao pai e a mãe é a rival. Então, por que nós temos muitos casos de mulheres, de jovens, de moças que não se dão bem com a mãe? Por quê? Porque nesse período isso não foi muito bem conduzido. Então, desenvolveu essa rivalidade muito grande com a mãe ou com o pai. E o medo da perda, né? Nesse período de 4 a 6 anos, é o medo da perda. A criança tem medo de perder o pai, de perder a mãe, o colo, a chupeta, enfim. E é nesse período que muitas vezes a chupeta é retirada de uma forma não muito adequada, nasce o irmãozinho e o colo, a criança perde o colo. Então, são muitos fatores que afetam o desenvolvimento da criança, e quando não é bem conduzido isso, gera transtornos lá na fase adulta. Quem é psicólogo ou pedagoga que está aqui sabe do que eu estou falando, né? Então, esse medo da perda é o momento em que a criança mais perde. Ela perde o colo, muitas vezes, para o irmãozinho, ela perde a chupeta, ela perde uma série de coisas, ela perde aquela paz de estar em casa porque ela tem que ir para a escola, então ela perde a presença da mãe, ela quer que a mãe fique na escola, é um momento muito conturbado da vida da criança, né? E também é a fase dos porquês. A criança quer saber de onde ela veio, para onde ela vai. Por que isso? Mãe, por que isso? Mãe, por que sai água? Mãe, por que tem sol? Mãe, então é a fase dos porquês, porque a criança ela começa a estar mais consciente de que ela está no mundo e ela começa a querer entender. É uma fase crucial na vida das crianças, né? E aí depois dos 7 aos 11 anos, vem a fase da latência. Essa fase, esse período que a criança vai para a escola e ela concentra toda a atenção dela, em aprender a ler, aprender a escrever, aprender a tudo isso. Então ela fica num momento em que ela está aprendendo. E aí, essa questão mais do prazer, da sexualidade, da curiosidade por outras coisas do seu corpo fica um pouco esquecida. E aí, depois desses 11 anos, então ela entra para a fase genital, né, que o Freud fala, que é a fase adulta. E aí nós estamos formados, né? Aí eu falo, pronto, estamos formadas, né? Então, olha só, nós estamos aí já com as nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas, nós estamos aí com os nossos medos, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de acertar, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de não ser aceita. Então, os nossos medos, eles já estão todos instalados, né?
Nós temos aí as nossas fraturas emocionais, aquilo que são os nossos traumas, né? Nós temos os nossos sentimentos já prontos, instalados, alguns são saudáveis, alguns são tóxicos, mas sempre que são sentimentos, né? E aí nós temos os nossos vícios emocionais, que se revelam em químicos, né? Muitas pessoas começam a beber, outras começam a fumar, outras começam a comer doces descontroladamente, outros começam a comprar desordenadamente, outros brigam, outros batem, outros apanham, mas sempre são os nossos vícios que estão nos alimentando de tudo isso. E aí nós desenvolvemos então os nossos metaprogramas. Mas eu estou pensando aqui, eu devo ter um vídeo de uma cliente aqui que passou por tudo isso, que passou por um processo em que ela compreendeu tudo isso, e eu vou... Me deem uma licença aqui, eu vou tentar localizar esse vídeo aqui. Eu vou tentar localizar um vídeo. Se ela estiver aqui, ela me autorizou, né? Quando eu quisesse passar esse vídeo, então eu vou compartilhar esse vídeo aqui. Vamos ver se eu localizo. Vamos ver se eu localizo aqui. Me dá um minutinho. Quem quiser ir fazendo perguntas aí, pode ir fazendo perguntas. Aqui, achei. Achei. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu vou pedir licença para vocês para passar esse vídeo. Aí, vamos lá. Cadê aqui? Aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Ah, ela está aqui. Cami, vou passar teu vídeo, posso? Cami Caldarte, tá? Aos poucos eu fui conhecendo um pouquinho mais o trabalho dela, até que eu tive a oportunidade de fazer uma sessão de coaching. Eu busquei isso para mim. Agora eu não consigo mais abrir. Vamos lá de novo. Aqui. Coaching na minha vida. O coaching apareceu para mim em um momento muito importante, né? Eu conheci a Magna Regina num evento, num dos trabalhos meus de consultoria de imagem, e aos poucos eu fui conhecendo um pouquinho mais o trabalho dela, até que tive a oportunidade de fazer uma sessão de coaching. Eu busquei isso para mim entender um pouquinho mais sobre esse universo, e também para entender se era aquilo que eu estava procurando. O meu propósito era entender um pouquinho mais, entender um pouco mais as mulheres, no sentido de que hoje a consultoria de imagem, eu trabalho muito com a essência do corpo feminino. Então eu precisava realmente entender um pouco mais sobre a minha personalidade para poder conseguir ajudar mais as pessoas. Mas no decorrer do coaching, eu me impressionei com o resultado, porque foi muito além do que uma busca, uma evolução profissional. O coaching me trouxe eu me entender mais como mãe, como esposa, como filha. Então hoje eu consigo olhar para os meus filhos e ver o reflexo que eu causo neles, né? Eu consigo estar em momentos com meu marido e entender o que aquilo realmente faz diferença, me colocar um pouco mais no lugar dele, entender o jeito dele, sem querer que ele seja como eu, né? Então eu acho que são pequenos detalhes que a gente tem que, na correria, a gente acaba não se dando por conta. E às vezes a gente não se conhece o suficiente. Uma das coisas também que me impressionou no coaching é que a gente resgata muitas coisas da nossa criação. Isso faz com que a nossa evolução ela seja constante. Porque você consegue trabalhar todas essas inseguranças e se sentir confiante para todas as atitudes que tem pela frente. Então, naquele momento, se eu pensasse só em valores, me conhecendo, talvez eu não teria feito, mas foi um dos desafios que eu me propus. E hoje eu vejo que assim,
o coaching me trouxe muitos resultados, resultados maiores do que o valor que eu investi. E eu vejo que isso foi uma virada de chave na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E eu gostaria sempre de poder dizer, muitas mulheres que já vieram conversar comigo, eu já falei que a minha mudança foi através do coaching. E hoje eu confesso para vocês que eu sempre busco no coaching resolver todas as inseguranças que eu tenho, porque é lá que eu estou encontrando as respostas. Então, se você está insegura, não tenha medo. Vá com segurança, que você vai ver que todo esse investimento vai valer a pena e com certeza seremos mulheres ainda melhores. Obrigada, Camila. Fiz uma surpresa para você, não fiz? Eu tinha um punhado de vídeos aqui, né? Mas eu fui escolher o teu, né? Obrigada aí por compartilhar tudo isso. Claro, a Camila, deixa eu colocar de volta o microfone aqui. A Camila, assim como tantas outras pessoas, né? Passaram pelo processo individual, particular, e quando ela fala todo esse investimento, assim, não é tanto assim, né, Camila? Nem né, dá para comprar um carro, né, popular. Ela fala do investimento, mas é que é bem isso mesmo, né? É claro, quem passou por um processo individual, particular, o investimento é significativo, mas o resultado que se tem também é significativo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas quanto custa passar por um processo de transformação? E eu digo, quanto você daria para arrumar a sua vida de vez, né? Então, às vezes, a pessoa daria muito mais do que aquilo que é o investimento. Mas, enfim, né? Hoje é de graça, vamos aproveitar, tá? Ó, vamos falar, então, dos metaprogramas. Então, com tudo isso que a Camila acabou de falar no vídeo, é uma transformação que ela passou. Por quê? Porque ela entendeu todas as crenças, os medos, as fraturas emocionais e ressignificou tudo isso. Ela trouxe tudo isso para a vida dela e de uma forma bastante condensada aí, né, Camila, para fazer toda essa transformação. Assim como a outra Camila, que tem um vídeo lá no meu Instagram. Quem olhar no meu IGTV lá no Instagram também tem um vídeo de uma outra Camila, também que passou por um processo profundo e fez toda essa transformação, né? Então, olha só, enquanto nós fazemos o que todos fazem, nós temos os resultados que todos têm, é óbvio. Agora, quando nós ousarmos fazer diferente, é que nós vamos perceber o poder transformador que nós temos, o poder de transformação que todas nós temos. Se eu pude, você também pode. Se a Camila pôde, você também pode. Se todas as outras que passaram por esse processo fizeram essas transformações, é porque é possível. E se é possível para você também. Então, nós temos que ousar fazer diferente, né? E aí a minha pergunta é, o que você escolhe? Ser magnética ou ser criqueleza? Você quer ser aquela mulher que magnetiza, que soma, que atrai, que faz o bem, que compartilha o bem? Ou você quer ser aquela que critica, que, né, tudo incomoda, o mundo foi feito para lhe prejudicar? O que você quer ser? Olha só, eu coloquei a imagem aqui do grafite e do diamante. Por quê? Porque os dois são feitos de puro carbono. Tanto o grafite quanto o diamante. Ambos são feitos de puro carbono. O que faz a diferença entre esses dois elementos da natureza aí? É que um está mais condensado, o outro está mais rarefeito. Então é uma escolha, estar mais condensado ou mais rarefeito. É você que escolhe. Você quer ser grafite ou quer ser diamante? Bem, vamos falar então dos metaprogramas, bem rapidinho, porque nós nos comprometemos a fazer isso em 1 hora, né? Então eu quero ver se nós conseguimos manter essa 1 hora. Então os metaprogramas nós vamos desenvolvendo a partir disso tudo que eu falei, daquelas fases da infância que nós vivemos, daquelas construções que nós vamos fazendo na nossa infância, e aí nós desenvolvemos programas imaginários. Os metaprogramas são aqueles programas, aquela capacidade de criar os nossos cenários internos que nós vamos desenvolvendo, né? Tem pessoas
que elas se movem em direção a alguma coisa ou se afastam daquela coisa. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Todo comportamento humano gira em torno de obter prazer ou evitar a dor. Ninguém reage da mesma maneira. Olha só, por exemplo, tem pessoas que comem alface porque amam. Então, elas vão em direção à alface para obter prazer, porque elas amam a alface. Outros vão em direção à alface para evitar a obesidade, que é para evitar a dor. Então, sabe aquela pessoa que come alface, assim, se joga no prato de alface porque ela obtém prazer, ela gosta, ela vai em direção. Agora, aquela pessoa que come para evitar a obesidade, ela come assim, né? Aquela folha não desce, ela mastiga, ela está se afastando da dor, mas ela não está indo em direção daquilo. Ela come alface para se afastar da dor. Então, nós fazemos muito isso. Ah, eu faço atividade física porque eu gosto, ou eu faço atividade física porque eu tenho que cuidar do meu corpo e eu não gosto, mas eu vou em direção àquilo. Então, nós sempre estamos, tudo o que nós fazemos tem esses dois objetivos. Ou eu me movo em direção àquilo para obter prazer ou para evitar a dor. Ah, eu trabalho naquele lugar lá, mas eu odeio, né? Mas eu preciso do salário no fim do mês. Outra pessoa diz, nossa, eu trabalho naquele lugar com prazer, eu acordo cedo, eu vou lá. Então, ela está indo para obter prazer. O outro metaprograma que nós temos, que a maioria de nós desenvolve, né, são as estruturas conceituais, interiores ou exteriores. Se você quer saber se uma pessoa se motiva pelas questões interiores ou pelas questões exteriores, você pode fazer uma pergunta para ela. Eu coloquei um exemplo aqui. Pergunte para uma colega como ela sabe se o seu tratamento de emagrecimento está funcionando. Se ela disser que o marido, ou o filho, ou a mãe elogiou, ou que a Nutri deu estrelinha para ela, é porque ela tem uma estrutura conceitual externa, exterior. Agora, se você perguntar se o tratamento dela está dando certo e ela disser, sim, olha, deu certo, eu gostei, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais bonita, eu me olho no espelho, eu gosto, então a estrutura conceitual dela é interior. E não está errado ter uma estrutura conceitual interior ou exterior, mas nós precisamos compreender que algumas pessoas precisam sim do elogio externo. Outras, elas se motivam por si próprias. Eu digo, às vezes, ela tem luz própria, né? Então, ela olha no espelho, ela gosta, ela já sai feliz. Tem outras que, se não tiver aprovação de 10 pessoas, não sai na rua com aquela blusa ou aquele casaco, enfim. Por quê? Porque é uma estrutura conceitual exterior, né? E ainda existem os introvertidos e os extrovertidos. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma diante de alguma situação, né? Alguns escrevem maravilhosamente bem no seu cantinho, quietinhos. Outros precisam do palco, precisam contar piadas, precisam se expressar, precisam compreender ou falar. Então, dependendo de onde a pessoa busca a sua motivação, é que ela vai se tornar mais na dela, mais quietinha, mais no seu canto, ou ela vai subir nos palcos da vida. E aí, de novo, nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos entender o ser humano, nós precisamos buscar essa formação para compreender os nossos comportamentos, porque quando nós compreendemos os nossos comportamentos, nós começamos a compreender um pouco mais os outros, né? E eu vou abrir agora, nesse momento, para perguntas. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver quem vai fazer pergunta. Nana Sara, tem alguma pergunta no chat aí? Tem alguma pergunta no chat? Quem vai fazer uma pergunta? Marina, você que quer fazer uma pergunta, é isso? Deixa eu abrir teu microfone. Abre teu microfone. Aí, pode falar, Marina. Fala para todo mundo ouvir. Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo, Magna? Oi, tudo certo e você? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Magna, enfim, depois de tudo isso que tu falou, eu acabei ficando com algumas dúvidas, e uma das dúvidas que eu tenho no meu dia a dia é que eu tenho um dia de trabalho muito corrido, eu tenho namorado, eu moro sozinha, eu tenho 2 gatos para cuidar, que são os meus filhos também.
E muitas vezes a gente acaba não conseguindo conciliar todas as coisas, porque são coisas que demandam coisas diferentes da gente, né? Então, muitas vezes eu me perco de como conciliar tudo isso. Certo. Obrigada, Marina. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir a outra tela aqui. Oi, Magna. Oi. Oi. O que a Marina falou tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? É isso? Deixa eu só localizar aqui. Quem? Vanessa. Oi, Vanessa. Agora voltei. Oi. Sim. Magna, o que a Marina trouxe tem muito a ver com a vulnerabilidade. É tempo que a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade, né, Magna? Então, acho que ela não precisa se sentir mal, né? Temos todos esse sentimento. É verdade. Obrigada, Vanessa, pela contribuição aí. Olha só, pessoal, deixa eu colocar de volta o meu microfone aqui. Olha só, Marina, é bem isso que a Vanessa falou. Nós somos seres muito vulneráveis, mas uma das questões muito maiores que nós temos aí é a questão da falta do autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, se eu sei que eu sou introvertida, se eu sei que eu tenho alguma fratura emocional, se eu sei que eu tenho algum sentimento tóxico, se eu sei qual é o meu perfil, eu consigo compreender mais o outro. Eu consigo compreender mais o outro e eu consigo julgar menos o outro. Não é isso, Vanessa? A Vanessa também, né, passou por esse processo da Camila e ela nem achou tão caro quanto a Camila, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas olha só, Marina, é justamente isso, assim, ó, é essa compreensão de quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu consigo policiar os meus comportamentos. E é isso que às vezes, quem passa por esse processo, quem está nas sessões individuais comigo, diz, Magna, então ok, agora eu entendi quem eu sou. E aí eu digo, não, você não entendeu quem você é. Você entendeu quem você está sendo. Porque você não é a sua personalidade, você pode mudar, você pode escolher uma personalidade legal e você pode mudar. Eu quero ser mais assertiva, eu quero ser mais doce, eu quero ser mais, enfim, mais influente, eu quero poder falar mais. Então você pode escolher a personalidade que você quer vestir. Porque o meu mestre, o Christian Pater Rancondes do Enneagrama, ele fala muito, né, que nós vestimos máscaras. Mas eu posso tirar essa máscara no momento que eu quiser. Mas primeiro eu preciso conhecer que máscara é essa para poder tirar. E aí eu consigo compreender mais o outro, né? Então, já na próxima quinta-feira eu vou trazer mais um conteúdo para vocês. Já estou convidando, né, todas vocês para estarem aqui novamente na quinta-feira que vem. E eu vou trazer mais um conteúdo, mas na segunda-feira, dia 2, eu vou estar fazendo, dia 1 na segunda-feira, eu vou estar fazendo uma live só sobre o Enneagrama, onde nós vamos, o Enneagrama 360, né? Da Escola Christian Pater Rancondes, onde nós vamos entender essas máscaras todas que nós usamos e a nossa personalidade, que é diferente do nosso perfil. Então, já anota aí na sua agenda para no dia 1, segunda-feira, estar nessa live e para quinta-feira que vem estar aqui na próxima aula, né? Então, eu vou voltar a compartilhar mais um pouquinho a tela, já estamos nos encaminhando aí para o final. Todas vocês têm acesso ao grupo, né? Para fazer outras perguntas depois. Eu sei que eu fechei o grupo para interação hoje, mas logo mais nós vamos abrir e vocês podem enviar perguntas, enfim, temas também. Então, olha só, eu prometi para vocês que eu traria o segredo, né? Eu traria alguns segredos. E eu estou aqui trazendo alguns segredos, né? Como ser borboleta magnética. Porque eu posso escolher ser criqueleza, né? A realeza do cri-cri. Mas eu posso escolher ser uma borboleta magnética. Então, olha só, para quem você pede ajuda? Pedir ajuda é fundamental quando nós estamos querendo fazer essa mudança. Mas você não pode pedir ajuda para qualquer um.
Você não pode pedir ajuda para um fraturado emocional, para uma pessoa que tem fraturas emocionais. Da mesma forma, se você está quebrado, não vá pedir ajuda para um outro quebrado. Você tem que pedir ajuda para uma pessoa que está bem, que venceu, que resolveu os seus problemas financeiros. Se você está com problemas emocionais, você não pode pedir para uma pessoa que tem problemas emocionais. Você precisa pedir para uma pessoa que já resolveu, que já passou por um processo. Então, toma cuidado quando você vai pedir ajuda. Não pede ajuda para qualquer um. Pede ajuda para quem já trilhou o caminho, para quem já fez, para quem já andou nesse caminho. E aí, eu tinha uma cliente que ela me dizia, quando ela começou o processo de coaching, ela me disse, ai, Magna, eu sou uma ótima conselheira. E aí eu dizia para ela, baseada em que você está aconselhando os outros? Baseada em que você está aconselhando os outros, né? Porque aí, quando nós aconselhamos, nós falamos das nossas crenças. Nós não falamos do conhecimento que nós temos do outro, porque nós muitas vezes não conhecemos nem a nós mesmos. E eu vou dar um conselho em cima daquilo que é uma crença minha. Uma outra coisa, um outro segredo que eu quero trazer para vocês é: entenda de uma vez por todas. Você não faz nada no passado, muito menos no futuro. Então, tem pessoas que vivem no passado, porque no meu tempo era assim, porque lá na infância, porque o meu pai me batia, porque minha mãe foi embora, porque o meu isso, por aquilo, porque a minha professora isso já passou. Pega essa história, agradece, ressignifica, tira as lições e foca no seu presente. Mas também não pode focar só no futuro. Ai, quando eu me aposentar, quando eu ficar rica, quando eu for solteira, quando eu for casada, quando eu ficar viúva, não foca nisso, que isso talvez nunca aconteça. Você só tem o instante presente para viver. Você só tem esse instante para viver. Então, vive o seu presente. Um outro segredo que eu aprendi com muita dor foi esse: aprenda a honrar e respeitar a própria história. Aquilo que me causava dor, aquilo que me fez eu por muito tempo querer aparecer, querer me mostrar, porque eu queria ser aceita, eu queria ser valorizada, porque eu tinha aquelas coisas da minha infância. Poxa vida, quando eu entendi que eu não precisava nada disso, eu transformei a minha vida. Então, busque a sua história, mas honre. Honre seus pais que te deram a vida, honre sua história, honre seus amigos, os seus inimigos. Você aprendeu muito com todos eles. Outra questão, busque a intenção positiva. Sempre que as pessoas fazem alguma coisa, ou pelo menos na maioria das vezes que as pessoas fazem alguma coisa, elas fazem com intenção positiva. Ah, mas é que meu pai me batia, mas a intenção positiva dele era educar você. Ah, mas é porque a minha mãe me xingava, mas a intenção positiva dela era educar você. Ah, mas a minha mãe saía de casa para trabalhar o dia inteiro, mas a intenção positiva dela era buscar dinheiro para manter você. Então, busque sempre a intenção positiva das pessoas e honre, perdoe, ressignifique, desconecte dessas dores, abrace o seu passado e mais, construa o seu futuro. Faz sentido tudo isso para vocês? Se sim, bora botar em prática. Eu vou trazer aqui uma ferramenta que eu já quero deixar para vocês aplicarem essa semana. Quinta-feira que vem, eu quero todo mundo com esse tema de casa feito, tá bom? Eu vou pedir para a Ana Chara colocar isso no grupo, para que vocês tenham lá essa tabelinha e vocês comecem a refletir. Como ser uma borboleta magnética? Então, as magnéticas receberão o melhor de mim. É importante que todas saibam, né? Eu vou deixar essa ferramenta, ela é simples, ela é muito fácil de preencher e você vai poder fazer a sua transformação hoje mesmo. Então, olha só, vamos pensar numa pessoa que você não se conecta, uma pessoa que causa irritação em você, uma pessoa que você não gosta muito, que cada vez que ela se manifesta causa alguma dor em você. Então, olha só, quem é a pessoa? Quem é essa pessoa? Escreva aí. Ah, é meu marido, minha filha, minha vizinha, minha sogra. Quem é essa pessoa que você vai fazer essa ferramenta? Uma pessoa que não te agrada, que te desagrada, tá bom?
E aí você vai escrever aí do lado o que ela faz que te desagrada. Ah, quando ela fala me irrita, e quando ela chega já, nossa, começa a tremer, e aí ela come de boca aberta, ou ela entra com um sapato sujo, sei lá. Vê aí as coisas que ela faz que te incomodam. E aí, do ladinho, você vai colocar o que causa em você. Ai, me causa raiva, me causa ódio, me causa uma angústia, me causa uma taquicardia, me causa, nossa, chega a me doer a cabeça. E como você reage? Ah, eu grito com ela, eu xingo, eu mando ela embora, eu viro as costas e saio, eu me calo, eu me fecho. E qual resultado você obtém com isso? Ah, eu estou me afastando cada vez mais dela. E aí você vai chegar à conclusão que o que essa pessoa faz não é problema. O problema é o que ela causa em você e o como você reage. E como você reage traz um resultado. E como diz o Napoleão Hill, não existem fracassados, existem desistentes, né? Então, o resultado que nós temos pode não ser positivo. O resultado que nós temos pode não ser positivo, mas nós temos sempre um resultado. Nós temos sempre um resultado. Então, eu quero entregar essa ferramenta para você. Eu quero que você se retire no deserto da sua vida, assim como Jesus se retirou 40 dias e 40 noites no deserto e foi refletir. Eu quero que você pegue essa ferramenta, se retire do seu deserto e comece a refletir, né? Comece a pensar. E com essa ferramenta, você já vai começar a compreender que o problema não é o que a pessoa faz. O problema é o sentimento que desperta em você. E é você que precisa mudar esse sentimento, né? Então, olha só. Essa ferramenta vai te ajudar a começar a pensar. Essa ferramenta vai te ajudar a começar a pensar, né? E nós estamos chegando aqui ao nosso final. Valeu? Valeu o conteúdo? Valeu a ferramenta? Gostaram? Faz um positivinho aí. Tudo certo? Então, olha só, pessoal, eu gravei esse nosso encontro de hoje. Eu vou dar um jeito de disponibilizar para você. Olha, a Marley e a Marina colocaram um positivinho aí, a Nana Chara também. Eu não sei como que coloca esse positivo, mas quem puder colocar, coloca aí, né? Então, olha só. Eu vou deixar esse nosso encontro gravado. Eu vou dar um jeito de disponibilizar para você. Provavelmente eu vou colocar lá no YouTube ou eu vou encaminhar por e-mail ainda. Nós estamos vendo isso, né, Camila? Mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, assim, do fundo do meu coração, a Nana Chara, que está aqui atrás do computador. Dá tua mão aqui, Nana Chara. Ó, tem a mãozinha da Nana Chara aqui me ajudando. A Camila Gomes, que está aí, lá em Santa Catarina, né? O Ariano, que está lá em São Paulo. Está todo mundo me ajudando para que isso aconteça, para que eu pudesse entregar esse conteúdo para vocês. Então, esse conteúdo está gravado. Quinta-feira que vem eu espero vocês aqui no mesmo horário, no finalzinho do dia de novo. Eu vou passar para vocês o link desse nosso encontrão aqui e vamos transformar vidas. Mas vamos começar pela nossa. Tá bom, meus amores? Beijo grande no coração de vocês, muita paz e muitas transformações. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui.